Vamos iniciar com uma oração nesse momento, pedindo a Deus a guia e a orientação para esse estudo. Vamos lá? Se você puder, feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, pelos teus cuidados até aqui, pela vida, pelas oportunidades que nós temos de decidirmos, de fazer as nossas escolhas. Obrigado porque aqui estão uma parte dos teus filhos que escolheram uma boa parte, utilizando aí as mesmas palavras de Cristo. E foi o quê? Escolher estudar e estar conectados com a tua palavra nesta noite. O Senhor possa abençoar esse estudo, abençoar a mim que irei conduzir e as pessoas que estão aqui para ouvir, para assistir. Possamos aprender mais sobre esse tema tão importante que é sobre a sua igreja. São bênçãos que eu te rogo, pedindo também o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o que Jesus ensinou sobre a igreja. Vamos lá então? O Danilo também está conectado aí. Boa noite, Danilo. Gente, envie esse link para as pessoas. Estamos começando agora o estudo. Eu tenho certeza que elas ficarão gratas aí por você ter pensado nelas. Jesus, ele veio a este mundo com uma missão de organizar a sua igreja. E o chamado de Cristo aos 12 discípulos foi o primeiro passo no sentido dessa organização. Como no Antigo Testamento haviam 12 patriarcas que ocupavam o lugar de representantes do povo de Deus, do povo de Israel, assim também no Novo Testamento, os 12 apóstolos, os 12 discípulos, eles representam a igreja cristã. A igreja ela foi organizada a fim de cumprir o plano divino de encher o mundo com o conhecimento da glória de Deus. E ela se torna responsável não somente por levar o evangelho ao mundo, né, ali onde está a grande comissão em Mateus 18, 20, mas também deve nutrir espiritualmente aqueles que aceitam o evangelho. Aprenderemos neste estudo mais sobre esse tema. Então você já pode notar ali a respeito da função, da missão da igreja. E nós estamos aqui nesse momento cumprindo a missão da igreja, que é nutrir espiritualmente a você, a nós, através da palavra de Deus, ok? Vamos lá, a primeira pergunta dessa noite. Quem é o fundador da igreja cristã? Essa pergunta, ela é uma pergunta muito boa, né? Quem é o fundador da igreja cristã? Porque, antes de nós irmos para o texto de Mateus 16, versos 16 e verso 18, existe por aí, por exemplo, um argumento de que o fundador da igreja é quem? Pedro. Inclusive, é esse texto que nós vamos ler agora. Pedro é considerado como o primeiro papa pela igreja romana, pela igreja católica. Vamos ler o texto? Eu vou te explicar hoje o significado desse texto, tá bom? Vamos lá. Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 18, Jesus diz, né? Também eu lhe digo, Pedro, aliás, também eu lhe digo que você é o quê? Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, os nossos irmãos católicos, eles afirmam que Pedro, foi o primeiro papa, e sobre ele, Cristo outorgou ou fundamentou a igreja cristã. Muito bem. A exegese desse texto é a seguinte: o nome Pedro, ele deriva de pedregulho, Petros, pedregulho, pedrinha. E nós já vamos ler um texto aqui, mencionado por Paulo, que Cristo ele é considerado a pedra angular da igreja. Então, Cristo ele faz uma jogada de palavras com Pedro, dizendo assim: Pedro, seguinte, você é uma pedrinha, você é um pedregulho, e sobre esta pedra, sobre este fundamento, eu vou edificar a minha igreja. Cristo se refere a ele, não a Pedro. Eu tinha um professor, pastor, poxa, me fugiu o nome dele agora, pastor, ele é uma mente muito, o apelido dele é megacéfalo, de tão inteligente que ele é. Eu não acredito, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Eu não preparei isso na mensagem aqui, no estudo, eu acabei esquecendo. Pastor Rubem Aguilar, veio. Rubem Aguilar. Numa matéria que nós tivemos com
professor e pastor Rubem Aguilar, ele disse o seguinte, aquilo me abriu os olhos para esse texto. Quem foi o primeiro a dirigir a primeira comissão da igreja, o primeiro concílio da igreja? Não foi Pedro, foi André. Então, se fosse considerarmos o primeiro papa da igreja, nós consideraríamos André e não Pedro. Deixa eu só dar me dá só um segundinho aí que eu vou abrir aqui o capítulo de Atos, porque lembra da discussão, da controvérsia, era sobre a circuncisão. Então, reuniram os apóstolos, havia um debate, tomou a palavra. Eu quero tirar só uma dúvida rapidinho, me dá um segundinho aqui. Atos 15, gente, só para vocês não ficar aí perdidos. O que eu estou fazendo? Estou lendo aqui Atos 15, eu só quero tirar uma dúvida bem rápida aqui que me surgiu na minha mente agora, tá bom? Presbíteros, Pedro, João e Tiago. Bom, ao vivo é assim mesmo. Deixa eu ver aqui, mas eu quero... A multidão silenciou, passando Barnabé a Paulo. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu quero só tirar a dúvida se foi André mesmo, quem estava comandando esse concílio aqui. Tá. Será que eu vou ficar devendo essa resposta para vocês? Eu estou em dúvida se foi André ou foi Tiago. Mas não, o fato é que não foi Pedro, tá? Não foi Pedro. Reunião de Jerusalém, a respeito, enviados, acompanhando os gentios. Tá. Eu vou ficar devendo essa resposta para vocês. Mas o primeiro, se eu não me engano, foi Tiago. Acho que eu só falei ali no André, tá? Foi Tiago que... Calma aí. Foi Tiago. Foi Tiago, ali o versículo 13. Tiago dizendo, irmãos, atentai às minhas palavras. Beleza, valeu a pena aqui gastar esses segundos. Então, perceba, no primeiro concílio da igreja cristã, Tiago, ele é quem comanda. Se esse argumento de que o primeiro papa, sobre papas, né, nós teríamos que chamar Tiago e não Pedro. Tiago foi o primeiro a presidir o concílio. O primeiro concílio da igreja cristã, quando surgiu o primeiro problema, que era com respeito à circuncisão, a discussão ali, a problemática era a circuncisão, quem toma a palavra, na realidade, é Tiago. Então, ele é considerado o primeiro a fazer essa predição. Aconteceu um detalhezinho aqui que vai me atrapalhar um pouco, vai atrapalhar um pouquinho o nosso estudo, infelizmente, que é uma pane aqui no meu computador, gente. Bom, mas nós vamos fazer sem ele, tá? Nós vamos fazer sem ele. Sem ele por esse momento só. Por quê? Porque eu vou ter que reiniciá-lo aqui. Sair da reunião, ok. A memória dele bugou aqui agora. Bom, vamos lá. Vou utilizar aqui a minha Bíblia. Vamos aqui para os recursos normais, né? Eu vou ter que tirar aqui um pouquinho. Bom, vamos lá. Então, quem foi o primeiro fundador da igreja cristã? Vamos aí o texto? Não vai ser projetado, vou abrir aqui a minha Bíblia. Nós já lemos o texto, né? Então, veja só, eu até já expliquei, né, sobre o pedregulho. Jesus Cristo, ele é ao mesmo tempo fundador e o fundamento da igreja. Então, perceba, Cristo, ele é o fundamento e o fundador. Quem é o fundador? Cristo. E Paulo diz, agora vem o texto que eu mencionei para vocês, 1 Coríntios 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Olha só, olha as palavras de Paulo. Paulo é incisivo aqui, ó. Ninguém pode lançar outro fundamento além de quem? Além de Cristo.
Cristo é o fundamento. Imagina, você acha que Cristo ia colocar a autoridade da sua igreja sobre um homem, sobre um pecador? De forma alguma. Então, Cristo, ele é o fundamento. Então, agora você já tem a resposta. Cristo é o nosso fundamento, é o fundamento da igreja. Essa igreja, fundada por Jesus, teria a responsabilidade de manter viva a chama do evangelho, preservar a doutrina apostólica e alertar o mundo sobre a volta de Jesus. Então, veja qual deveria ser a responsabilidade da igreja: preservar a doutrina apostólica, a sã doutrina. Eu chamaria de sã doutrina. Por quê? Porque ela não pode ser maculada com nada. Ela deve ser a doutrina bíblica. E essa doutrina deveria ser levada ao mundo. Agora vem a pergunta de número 2. Quem o apóstolo Paulo reconhece como fundamento da igreja? Nós vamos reforçar o que nós acabamos de dizer com esse texto de Efésios. Abre a sua Bíblia, ou acompanhe comigo a leitura. Enquanto eu reinicio ali o computador, nós vamos para a leitura bíblica de Efésios. Efésios capítulo 2. Vamos lá então. Efésios 2. Eu fiz aqui uma limpeza enorme no meu computador para não dar esse problema, mas não teve jeito não. Ele está carregado mesmo. Efésios 2, versos 19 ao 21. Vamos lá então? Efésios 2, 19 a 21. Presta atenção no texto, ó. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, ele quem? Cristo Jesus, a pedra angular. Aqui está a resposta. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, nós devemos estar fundamentados, sustentados sobre quem? Sobre a doutrina sã, a doutrina pura dos apóstolos e dos profetas. Que essa está em quem? Em Cristo Jesus, a pedra angular. Então, sobre quem o apóstolo Paulo reconhece o fundamento da igreja cristã? Cristo. Cristo é o fundamento. Ele é o nosso fundamento. A figura da construção de um templo é frequentemente usada nas escrituras para ilustrar a edificação da igreja. Zacarias se refere a Cristo como um renovo que edificaria o templo do Senhor. Fala dos gentios como auxiliares nessa obra. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. Zacarias capítulo 6, versículos 12 e 15. Isaías declara: estrangeiros edificarão os teus muros. Existe uma anedota, uma história judaica, né? Está na cultura judaica, de que na reconstrução do templo, ou foi na construção do templo, acharam lá uma pedra torta, uma pedra meio sem formação, né? Uma pedra que não tinha muita serventia. Aparentemente, seria uma pedra que não tinha serventia nenhuma. E o que aconteceu? Essa pedra foi o quê? Rejeitada. Isso mesmo, a pedra foi rejeitada. E foram construindo o templo, né? Foram fazendo e tudo mais. E no final, quando faltava ali pouca coisa para terminar o templo, viram que ficou uma abertura muito estranha. Precisava de uma pedra que se encaixasse ali. Eles ficaram preocupados. Isso é uma história judaica. E o que aconteceu? Eles viram que aquela pedra que foi rejeitada era a pedra que se encaixava perfeitamente. Por isso que vem o texto, né? A pedra que pelos homens foi rejeitada se tornou a pedra angular. O que é pedra angular? A pedra principal. Algumas traduções dizem a pedra de esquina. Então se encaixa perfeitamente aqui, justamente com o nosso estudo, né? Com o que nós estamos aprendendo. Jesus, a pedra angular que foi rejeitada pelos homens, se tornou a pedra principal. Agora sim, vamos orar para que a coisa ande, né? Nosso slide aqui funciona. Vamos à pergunta de número 3. Qual é o grande desejo de Cristo para a sua igreja? Bom, ele é o fundamento da igreja, ele é o fundador da igreja, ele sustenta essa igreja
E é óbvio que ele tem planos para essa igreja. Ele tem desejos para essa igreja. Ele tem um objetivo para essa igreja. Qual é o objetivo de Cristo para a sua igreja? Ainda no livro de Efésios, agora o capítulo 5, versículo 27. Para apresentar a si mesmo como igreja o quê? Gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O plano de Deus é esse, que a igreja se apresente dessa forma. Esse é o desejo de Deus. Uma igreja sem ruga, sem mancha, sem defeito, mas uma igreja gloriosa, uma igreja santa. E é lógico, para que isso permaneça, essa igreja deve o quê? Manter-se fiéis aos caminhos que Deus estabeleceu na sua palavra. Assim como uma noiva se preserva para o seu futuro esposo, a igreja deve viver de um modo puro e irrepreensível, aguardando a chegada de seu noivo Jesus. Em profecia, especialmente no livro de Apocalipse, quando nós estudamos profecias, aparecem figuras de mulheres, símbolos que são mulheres no livro de Apocalipse. E mulher em profecia, o símbolo é a igreja. Agora, o que distingue a igreja verdadeira e a igreja falsa? Que tipo de mulher? Se for uma mulher impura, é uma igreja contaminada. É uma igreja impura, é uma igreja que se corrompeu. Mas quando aparece a figura de uma mulher pura, significa que é uma igreja que não se vendeu, uma igreja que não se corrompeu. Vamos avançar aqui na leitura. Nós vamos falar agora sobre dois aspectos. Deus tem uma igreja visível e Deus tem uma igreja invisível. Você vai entender. Vamos lá. A igreja visível de Deus. Na Bíblia, a igreja visível de Deus ela é chamada de igreja remanescente. O termo remanescente ou resto ocorre dezenas de vezes na Bíblia. Nós temos aí alguns textos como exemplo, né? Ezequiel capítulo 6, versículo 8, Romanos capítulo 9, versículo 27, Romanos capítulo 11, versículo 5. O novo dicionário Webster, ele define remanescente como sendo resto ou sobra, o que permanece, o que é deixado. Então, fique com esse termo remanescente na sua mente e o seu significado, resto, isso é remanescente. O que então devemos aprender por igreja remanescente? Já que Deus tem uma igreja visível, o qual nós estamos chamando de igreja remanescente, essa expressão ela define a última igreja a que ficará no fim da história dessa terra. A igreja adventista, logo em seu início, ficou conhecida como igreja remanescente. E de que maneira podemos identificar a igreja remanescente como a igreja adventista do sétimo dia? Bom, quem sabe você vai pensar que há um certo orgulho aqui, mas espere chegar até a igreja invisível. Nós não somos, até eu quero já antes preparar você, nós não somos como algumas religiões que são exclusivistas. Por exemplo, existem religiões que elas acreditam que só elas se salvarão. Eu poderia até dar exemplo para vocês. Não vamos ficar aqui apontando igreja A ou igreja B, não é o nosso intuito, mas existe igreja que elas falam, não, nós seremos salvos, nós somos os 144 mil, por exemplo, e só a salvação em nós. Nós não entendemos assim. Então, o primeiro aspecto é a igreja visível, uma igreja visível, e essa igreja é uma igreja remanescente. Por que a igreja adventista se considera uma igreja remanescente? Vamos lá. Vamos ver as características bíblicas. Isso aqui é importante, eu deveria até grifar aqui. Nós vamos ver as características bíblicas da igreja verdadeira. Primeira característica, a igreja remanescente, uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira. Ela é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. Olha esses dois textos, Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12. O dragão, bom, você sabe que o dragão, no Apocalipse, é o símbolo de Satanás. O texto diz, o dragão, ou seja, Satanás, ficou irado com a mulher. Viu o termo mulher aparecendo aí? E foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, quem que é esse restante da descendência da mulher? Da igreja? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Se você olhar Apocalipse, perdão, Mateus capítulo... Errei de novo, calma aí. Se você olhar Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde está a primeira promessa messiânica, lá diz que o descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Mulher, né, o descendente da igreja, próprio Cristo, e o restante da sua descendência, esses são considerados na Bíblia aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aqui no segundo texto de Apocalipse 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Perceba, santos que perseveram, que insistem, são eles os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, essa é a primeira característica. Quem sabe te vem uma dúvida aí. O que é? Mas beleza, eu vi ali mandamentos de Deus, mas o que é o testemunho de Jesus? É o que nós vamos ver agora. Na segunda característica, característica B, a igreja verdadeira, a igreja remanescente, ela tem o testemunho de Jesus, e a resposta já está ali. É o espírito profético, é o espírito de profecia. Vamos lá. O texto de Apocalipse 12, 17, que nós já lemos, nós vamos ler novamente, diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência, da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Olha a resposta para testemunho de Jesus em Apocalipse 19, verso 10. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus. Então o anjo fala assim: não me adore. João pega, se prostra diante do anjo que aparece na visão para ele, e o anjo fala: não me adore, eu também sou servo, assim como você. Olha aí, ó. Assim como são você e os seus irmãos, que o quê? Guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito profético é o testemunho de Cristo. Eu te pergunto, qual igreja tem ministério profético, testemunho de Jesus, espírito de profecia? Espírito de profecia, ele foi manifesto. Nós vamos estudar ainda sobre os profetas. Vai ser o estudo de número, deixa eu ver aqui, no guia. Dá uma olhadinha no seu guia, você que tem o guia aí. O estudo sobre profecia vai ser o estudo de número... Vou lá da página aqui, calma aí. Estudo de número 15, o próximo estudo. Está amarrado com esse. Já vai ser o próximo. Nós cremos no ministério profético da irmã White, Ellen Gold White. Então, essa seria uma característica do povo remanescente, aqueles que têm um testemunho de Cristo. Além de guardar os mandamentos de Deus, tem o espírito de profecia. Mas isso aqui, gente, a gente não vai ter tempo para falar aqui agora, senão a gente vai ficar muito tempo mesmo. Mas só para você entender, ela foi uma ferramenta, um instrumento de Deus. Adventista algum, se faz, está errado. Adora Ellen White. Isso a gente tem que separar muito bem. O que é um instrumento, o que é uma pessoa usada por Deus, a mensagem não está na pessoa, a ênfase não está na pessoa, mas na mensagem que vem de Deus, entende? Então, eu gosto de pensar assim, ó, quando alguém, um pedreiro, um construtor, ele faz uma casa bonita, ninguém elogia a ferramenta, a colher do pedreiro, elogia o construtor. Da mesma forma, se ela teve um ministério profético na vida dela, a glória não está nela, está no Deus, no construtor, aquele que deu, que a utilizou como instrumento, como um canal para que essa mensagem chegasse até nós, certo? Característica número C, de uma igreja verdadeira. Ela surgiria como um movimento profético no fim das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, ou seja, no ano de 1844. Aqui é mais um ponto, e talvez aqui o ponto mais complicado, que nós precisaríamos estudar só sobre profecia a respeito disso aqui. Veja só, aqui nós teríamos que estudar, e eu tenho até um livro aqui muito bom sobre isso, O Mistério da Profecia, do pastor Mark Schilling, onde estuda o livro de Daniel. Um livro muito bom. E esse estudo nosso aqui, ele é um estudo básico, é um estudo simples, um estudo para quem está iniciando um estudo da Bíblia. Mas nós temos estudos sobre profecias, tanto estudo sobre o livro de Apocalipse, como estudo sobre o livro de Daniel, que são livros proféticos, são livros apocalípticos.
Então, aqui existe um gráfico para explicar exatamente isso. Existe a profecia ali de Daniel 8,14, ela é uma dos selos de identidade da Igreja Adventista, onde diz, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, quando a gente faz as contas, ali o texto ele nos dá as coordenadas de quando iniciaria as 2.300 tardes e manhãs. Aí a gente vai lá para a reconstrução do templo, para a ordem, para Artaxerxes, com Esdras, a ordem de Artaxerxes, no livro de Esdras, você encontra ali o ponto inicial para as 2.300 tardes e manhãs. Quando se faz o cálculo, nós chegamos no ano de 1844, lembrando que aqui fala 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias. Em profecia, cada dia se refere a um ano, então são 2.300 anos. Estou dando aqui o panorama geral para você. Então, quando se faz todos esses cálculos, nós chegamos em 1844. Em 1844 estava acontecendo o quê? Aconteceu o grande desapontamento, 22 de outubro de 1844, onde os mileritas estavam pregando sobre a volta de Jesus, estavam estudando bastante a Bíblia, e chegaram a essa data, e eles concluíram que nessa data, do dia 22 de outubro, pegando ali o calendário gregoriano, o nosso calendário gregoriano com o calendário judaico, fazendo todos os cálculos, pegando ali a respeito do santuário, todo o ritual do santuário, o dia da purificação, né? Deixa eu lembrar aqui o termo hebraico. Minha cabeça não está funcionando muito bem. Urim, não é Urim, Tumim, pegando ali a questão do santuário, o dia da purificação, o dia anual. Estou tentando lembrar o termo, se eu lembrar o termo hebraico para dia, eu já vou lembrar. Yom Kippur. Em hebraico, Yom é dia, Yom Kippur, né? O dia da purificação, que era acontecido uma vez no ano. Então, quando a gente transforma do calendário judaico para o calendário gregoriano, que é o nosso calendário, nós chegamos a essa data do dia 22 de outubro. Então, com todos esses cálculos, eu estou falando aqui, eu sei que você não vai entender nada, talvez, a não ser que você tenha uma base já, você já estudou sobre isso. Mas eu estou dando um panorama geral aqui para você entender e até te aguçar para procurar saber mais a respeito disso. Quem quiser, me mande uma mensagem, eu tenho um vídeo muito bom explicativo sobre isso. Eu acho que esse vídeo está até no meu canal, gente. Se não tiver, eu vou colocar, porque eu cheguei a baixar esse vídeo. De um professor explicando exatamente essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. É um vídeo, acho que tem 1 hora ou pouco menos. Aí você entende exatamente o gráfico de tudo que a gente está falando aqui. A minha ideia não é explicar isso. A minha ideia é te dizer que existe uma profecia que se referia a um povo que surgiria no final desse período. E quem que depois desse desapontamento surgiu? Surgiu os Adventistas do Sétimo Dia. Né? A Igreja Adventista ela foi instituída em 1863, mas ela já começou a ser formada depois desse desapontamento, que esse desapontamento aconteceu com os mileritas. Alguns acusam a Igreja Adventista de ter marcado uma data. Não existia Igreja Adventista ainda. Inclusive, o Ministério Profético de Ellen White foi depois ali desse desapontamento. Sério? Certo? Eu não acredito que deu pane de novo no meu computador. Eu tô com um problema sério agora. Tô vendo que eu vou ter que fazer alguma coisa para resolver isso. Bom, mas parece que vai dar pane, mas vai funcionar. Número D. Letra D. Quarta característica. Ela teria uma mensagem especial para pregar, contida em Apocalipse 14, versos 6 ao 12. Esse texto é um texto importantíssimo para nós adventistas. Ali está as 3 mensagens angélicas. Dá uma olhadinha, nós vamos ler esse texto inteiro. Pegue sua Bíblia, Apocalipse 14, versos 6 ao 12. Mas você pode acompanhar por aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Olha, evangelho eterno. Boas novas. Para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora de ser a hora em que Ele vai julgar. Que eu tenho na mentalidade outra versão bíblica, eu acabo acompanhando outra versão, sendo que eu coloquei outra versão no slide, a versão
Nova Almeida atualizada. Vamos lá. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Aqui, vinho, Babilônia significa confusão religiosa. Nós vamos ler sobre isso daqui a pouco. E esse vinho é um vinho misturado, mistura a verdade com erro. Esse é o plano do diabo. Ele não traz a mentira pura, ele traz verdade misturada com mentira. Para o quê? Confundir. Por isso se chama Babilônia, confusão religiosa. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, com voz forte: se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá o vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E olha aqui o que diz aqui mais. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Daí vem o texto que nós lemos já, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, quando você olha para as três mensagens angélicas, você vê ali que o que está em jogo é o quê? É a adoração. Tudo está envolvido no quê? Adoração. Então, aqui na primeira mensagem, a mensagem de salvação, no primeiro anjo, está falando sobre juízo, sobre adoração. No segundo, há um chamado a adorar, né? Nós chamamos de verdade presente. No terceiro também está o quê? A adoração envolvida. Então, o grande conflito cósmico, isso que nós vivemos, o grande fator que está envolvido é o quê? Adoração. Quem nós estamos adorando? Letra E. Quinto elemento aqui, seria um movimento mundial. Uma quinta característica da igreja remanescente é que ela seria uma igreja mundial. Porque Mateus 24:14 diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Se eu não me engano, na última plenária que nós tivemos, a igreja adventista ela já está presente em 212 países, dos 230 considerados pela ONU. É lógico que não está presente em todos ainda, por quê? Porque muitos ainda são um desafio. O evangelho ele não é permitido que entre, né? Não é permitido o acesso ao evangelho. E por último, sexta característica da igreja remanescente, e nenhum é menor ou maior que o outro, todos eles são importantes, mas esse aí tem grande importância, que seria o quê? Manter as verdades apostólicas como estão na Bíblia. Você vê que muitas religiões, elas pisaram a verdade de Deus. Até Daniel vai dizer, né? Acho que Daniel 7:25, que uma das características, falando do contrário, de uma igreja que não é verdadeira, é o quê? Queria pisar as verdades de Deus, elas seriam lançadas por terra. Deixa eu só confirmar se é esse verso mesmo. Daniel 7:25, ó. Sobre um sistema religioso que não é divino, que não pertence a Deus. Ele proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, isso aqui tem muito a ver com Apocalipse 14, verso 12, né? Que fala dos santos que seriam perseguidos. Essa expressão, magoará os santos do Altíssimo, é o quê? São as perseguições que o sistema religioso realizou. Você sabe muito bem o que aconteceu na Inquisição, que é chamada de santa, né? Que de santa não tem nada. Santa Inquisição, onde cristãos foram milhões foram mortos. Milhões foram jogados para as feras, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo. Você vê que é um sistema que ele atinge Deus, né? Ele é um sistema vertical e horizontal. Atinge Deus e atinge os santos de Deus. E cuidaria de mudar os tempos e a lei. Especialmente o sábado. Por que tempos e a lei? Qual que é o único mandamento que tem a ver com o tempo? O sábado. É o sábado. Então veja só esses dois textos. 1 Timóteo 3,15 diz: mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que é a coluna da verdade? Os mandamentos de Deus, a igreja do Deus vivo.
E olha como faziam os apóstolos, né? Os primeiros cristãos ali na igreja primitiva, Atos 2:42. E perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui, quem sabe nesse momento que você fala, não, parei, pastor, você está meio forçando a coisa. Vocês estão sendo orgulhosos. Mas, gente, se nós levarmos essas características em conta, somente uma igreja no mundo, não é em Guaratuba, não é no Brasil, é no mundo. Somente uma igreja, ela preenche todas essas especificações da profecia. E nós concluímos o quê? Que a igreja visível de Deus na terra é a igreja adventista do sétimo dia. Mas existe uma igreja invisível. E agora vem uma outra parte, o outro lado da moeda. Qual que é a igreja invisível de Deus? Se é verdade que Deus hoje tem uma igreja visível, também é verdade que ele possui uma igreja invisível. Ela é composta por quem? Ela é composta dos filhos de Deus em todo o mundo, em todos os tempos. São pessoas que têm seguido a luz que Cristo lhes concedeu. De acordo com São João, capítulo 1, verso 9. Por que São João 1:9? Eu vou ler esse texto porque até eu estou curioso aqui desse texto. Eu não li ele, não lembro exatamente o que ele diz. São João, capítulo 1, verso 9. Diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Ok. Verso 8 diz: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ok. Aqui está falando sobre João, né? Sobre João. Que ele foi abrindo caminho para a luz vir, né? Então, a verdadeira luz que iluminaria o mundo. Veja só, muitos jamais tiveram a oportunidade de aprender sobre Jesus, mas têm respondido ao Espírito Santo e têm procedido por natureza de conformidade com a lei. Apareceu esse texto, eu havia lembrado dele mesmo. É Romanos. Esse texto é interessante, gente. Romanos capítulo 2, versículo 14. Romanos 2:14. Romanos 2:14 diz assim: não era sobre esse texto que eu estava pensando, mas vamos ler ele e depois eu vou ler outro texto para vocês. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Veja só, Deus ele implantou a lei dele no nosso coração. Mesmo que a gente não entenda, não conheça, não siga, ou mesmo que a gente não soubesse, nós temos alguns atributos invisíveis de Deus, que é o texto que eu queria ler. O versículo 20 do capítulo 1 de Romanos, que diz assim, ó, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eu acho que eu até já li esse texto para vocês. Se a gente não tivesse Bíblia, não tivesse nada disso, ainda assim nós não teríamos desculpas. Por quê? Porque nós temos aí a própria natureza que revela um Deus criador. Certo? Vamos à última pergunta de hoje. Leia os textos abaixo e descubra o que elas falam sobre a igreja invisível de Deus. Esses textos são extraordinários. Eu li cada um deles agora há pouco. Primeiro texto, São João 10:16. Esse texto ele afirma que Cristo afirma, né, que nem todos os seus filhos se reúnem na igreja visível. O que Jesus disse ali? Em João 10:16, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Nós cremos que haverá um grande despertamento ainda antes da volta de Jesus. De cristãos, de pessoas, de judeus, de todas os judeus, principalmente os ortodoxos, que não aceitam a Cristo, né? Pessoas que se unirão à igreja visível de Deus. Então, Cristo ele é muito enfático. E nós, principalmente por essas palavras de Cristo, nós acreditamos que há salvos na igreja católica, na igreja presbiteriana, na igreja metodista, na igreja universal, em todas as igrejas. Cristãos sinceros. Até porque muitos não têm recebido a luz total da palavra de Deus. Nós já vamos ler esse verso no ponto C. No ponto C aqui, a letra C, nós vamos ler esse verso.
Então, nós seremos julgados pela luz que nós recebemos. Inclusive, eu quero te dizer algo aqui. Esse curso bíblico aqui para você, é bom que já está quase acabando, porque eu já vou falar no final, mas não desista, tá? Ele tira de você, tira de mim a ignorância. Porque se nós vamos ser julgados pela luz que recebemos, aqui você está recebendo bastante luz. Então, meu amigo, minha amiga, você está se tornando o quê? Culpado, caso não obedeça a palavra de Deus. Estou falando aqui em tom mais tranquilo aqui, mas é real, mas é verdade, tá? Então, aqui Cristo diz, eu ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco. Então, tem muita gente espalhada, assim como tem muito perdido na igreja adventista, tá? Então, o que eu quero tirar daqui de você, caso tenha ficado essa imagem, eu parei, você está dizendo que a igreja adventista é a igreja remanescente? Eu estou dizendo isso mesmo. Ela é a única que preenche aqueles requisitos ali que nós lemos. Agora, nós não estamos dizendo que só serão salvos os adventistas. E também não estamos dizendo que todos os adventistas estão salvos. Não, tem muito adventista fajuta, que não guarda nenhum mandamento de Deus, que não obedece à lei de Deus, que não está nem preocupado aí com a sua salvação. Assim como em toda igreja também há perdidos e há salvos. Certo? Olha mais esse texto aqui, ó. Apocalipse 18, verso 4. João deixa claro que muitos sinceros ainda sairão do meio que da confusão religiosa, que é o que? Babilônia. Falei sobre isso agora há pouco. E se unirão à igreja remanescente. Olha esse texto, Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Presta atenção. O convite de Deus é, saiam dela, povo meu. Vamos aqui a mais um texto, aquele que eu falei para vocês, Atos 17, 30. Muitos ainda não conhecem Cristo e as verdades de sua palavra, porém Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, julgará a todos pelo conhecimento que possuem hoje. São considerados sinceros, pois vivem conforme aquilo que conhecem da palavra. E o texto de Atos 17, 30 diz, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Certo? Então, concluindo, conclusão. Achei que tinha mais uma parte aqui, mas é isso mesmo. Em todas as épocas, Deus teve um povo leal às suas leis, com a missão de ensiná-las ao mundo. No Antigo Testamento era o povo de Israel. No Novo Testamento é a igreja cristã. A igreja ensina que Deus, a Bíblia ensina, aliás, que Deus tem o quê? Uma igreja visível, também conhecida como remanescente. Esta surgiria no tempo apontado pelo profeta Daniel, em Daniel 8:14, Daniel 9, 24 ao 27, Apocalipse 10, versos 8 ao 11. E ao mesmo tempo, Deus tem uma igreja o quê? Invisível em todas as eras. Deus teve pessoas que, mesmo não pertencendo à igreja visível, seguiam todas as verdades que conheciam de sua palavra, que serão julgadas por esse conhecimento. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, Atos 17:30 e também Romanos capítulo 2, versículos 14 ao 15. Muito bem, meus queridos, esse foi o nosso estudo de hoje sobre a igreja visível, a igreja invisível, sobre os fundamentos da igreja, né? Para você ter ideia, isso aqui está até me atrapalhando bastante, a tela do meu computador está piscando, ainda bem que não pisca aqui, mas ela está piscando o tempo inteiro, porque a memória RAM deu um bug ali, ficou alterado. Eu peço desculpas aí, porque eu vi que a gente teve vários percalços hoje, isso vai atrapalhando até a nossa concentração, mas se ficou alguma dúvida, reveja o vídeo depois, eu vou editar ele para ficar tudo certinho aí, tudo na ordem, e eu espero que esse estudo tenha tirado algumas dúvidas suas. Deus, ele tem uma igreja sim, e a igreja somos nós, principalmente somos nós. A decisão de hoje é a seguinte: aceito que Deus sempre teve um povo leal às suas reivindicações. Essas pessoas foram responsáveis por disseminar o conhecimento do Senhor a todos os povos. Isso é uma grande verdade. Se você estudar a história do cristianismo, você vai estudar sobre os valdenses, huguenotes, vários povos perseguidos, principalmente na era primitiva,
na era escura, na era das trevas, na Idade Média. Correto? O termo é Idade Média, mas também é chamado de Idade Escura, onde esse povo era perseguido, principalmente ali na França. Eles se afugentavam, se escondiam em cavernas, escondiam a Bíblia no meio das roupas, entre os tecidos das roupas, para manter preservada a palavra de Deus. A Bíblia ela foi perseguida, ela foi feita várias tentativas para que esse livro não chegasse até nós, mas Deus permaneceu a sua palavra, e hoje nós temos acesso a ela. E no nosso país, nós temos liberdade para estudar a palavra de Deus. Por isso que é um privilégio, gente, é um privilégio. Vamos a mais uma decisão de hoje. Compreendo que Deus tem filhos sinceros em todas as denominações religiosas. Esses são os mesmos, os membros da Igreja Invisível de Deus. Reconheço a Igreja Adventista do Sétimo Dia como igreja remanescente da profecia bíblica. Desejo me unir a ela por meio do santo batismo. Essa aqui talvez é a pergunta chave do nosso estudo, a pergunta mais importante do nosso estudo, porque aqui aqui é uma decisão que ela não fica apenas no achismo, ela não fica apenas, ela tem que dar um passo além, né? Tem que dar um passo de fé. E como nós já dissemos nesse estudo, a Igreja Adventista não é igreja exclusivista. Não, nós somos os salvos, os outros estão perdidos, de forma alguma. Eu creio que haverá muitos sinceros lá no meio do espiritismo, do terreiro, né, do candomblé. Eu tenho base para falar isso. Um pastor muito amigo meu, ele era um sincero, porque ele vivia num terreiro, num batuque lá no tamborzinho, mas não tinha conhecimento nenhum. Deus não vai julgar ele por aquele falta de conhecimento. Ele era ignorante, mas ele era um sincero que buscava sempre a verdade. Até o momento que ele conheceu quem é hoje a sua esposa, e ela levou a palavra de Deus a ele, levou um estudo bíblico, ele se tornou um cristão, fez teologia, hoje ele é um pastor, ele leva muitas pessoas, muitas almas a Deus, muitas almas a Cristo. Então, eu sempre digo, gente, que o primeiro passo nosso é a sinceridade. E essa sinceridade, ela envolve o quê? A gente não ficar... o último estudo vai ser sobre as tradições. Tem gente que defende tradição, ele não está preocupado no que é verdade, no que é a palavra de Deus. Ele está preocupado naquilo que ele defende, a bandeira que ele defende. Nós devemos defender unicamente a Cristo, não as nossas cosmovisões, não as nossas vontades, os nossos desejos. Eu já falei várias vezes e vou repetir, se fosse para escolher uma igreja que se adaptasse à minha vontade, eu seria de qualquer igreja, menos adventista. Qualquer também não, né? Qualquer igreja não, mas adventista com certeza eu não seria. Não seria adventista. E eu deixo isso gravado aqui para vocês, não seria adventista. Mas eu não estou procurando uma igreja que faça a minha vontade. Estou procurando uma igreja que faça a vontade da Bíblia, que siga a Bíblia. Até a Graziele, até falei uma frase uma vez que a Fernanda ela ficou impressionada com aquela frase. Ela até mandou mensagem para mim. Vou repetir ela aqui. Não procure a igreja mais próxima da sua casa. Procure a igreja mais próxima da Bíblia. Essa é a frase. E é isso que nós devemos fazer. Se eu tivesse tempo aqui, ia contar, por exemplo, a experiência do meu pai, quando ele se converteu. Não entendia nada, mas recebeu um estudo bíblico, assim como nós estamos aqui recebendo esse estudo. Ele entendeu, ele compreendeu, e ele se tornou um cristão. Mas, para isso, precisou alguém levar a palavra para ele. Então, tem muitas pessoas sinceras, gente. Tem muitas pessoas sinceras. Hoje eu dei estudo para 50 pessoas. Eu vejo ali sinceridade no olhar daquelas pessoas. Estão ali desejosos. Gente, nós falamos sobre um estudo que nós já tivemos aqui, o estudo número 7 sobre o dízimo, né, estudo sobre o dinheiro. Eu tive muito cuidado, eu estava até preocupado na hora desse estudo, porque eu vivo falando, né, a gente tem tanto preconceito, o preconceito está incutido em nós, porque está cheio de igreja aí, só pensando no dinheiro das pessoas. Meu avô tinha uma frase, pequenas igrejas, grandes negócios, e é verdade. Então, virou o quê? O mercado da fé. E quando a gente vai falar de uma coisa que é pura, verdadeira, sobre o dízimo, sobre a realidade do dízimo, né? Sobre a realidade da oferta, a forma bíblica como a Bíblia nos ensina, até a gente fica com preconceito. Pronto. A gente mesmo fica meio sem jeito, porque lá vem o pastor falar de dinheiro, tá preocupado
Não, a gente está preocupado com a salvação da pessoa, porque é um dos aspectos da caminhada cristã. A fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então, realmente, tem muito... todos esses temas aqui são temas importantes para a gente construir uma fé, uma base para a gente se apoiar, mas uma base segura. Jesus ensina a gente fazer a nossa casa, construir a nossa casa sobre a rocha, não sobre a areia. E aqui, cada um desses pilares aqui são rochas para a gente construir a nossa fé, a nossa crença em algo verdadeiro, em algo bom, certo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, que a gente possa sempre, com a ajuda do Espírito Santo, fazer as escolhas corretas, as escolhas certas, sempre com base na palavra de Deus. Ele é o nosso guia seguro. Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar então nesse momento? Querido Pai Celestial, obrigado, meu Deus, por esse estudo, obrigado pela vida de cada um, obrigado pela oportunidade e pela liberdade que temos de estudar a Tua Palavra, esse guia seguro, esse guia que nos levará ao céu. Por favor, abençoe a cada um, dê o entendimento correto para que todos possam, à luz do que receberam, fazer as escolhas que precisam ser feitas, escolhas ao Teu lado. Que Deus abençoe e dê uma boa noite a todos nós. Mais uma vez eu peço perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.